Até uma vez eu estava no monte, o saudoso pastor Celso, que faleceu, que foi meu pastor, até em vida, né? Sempre abaixo de Deus, é um homem que eu nunca mais vou esquecer. Me ajudou muito. Congrego lá na Igreja do Evangelho Pleno Tabernáculo da Fé, lá na rua, lá na Vila Alpina. E o que aconteceu, velho? Eu subindo pro monte, o prefeito na época da cidade era o Bruno, ele tava inaugurando a obra do Posto São Benedito, inclusive, que até hoje não foi, né? Só botou os pedaços de ferro, né? Não se conhece a nossa política, né? Não era pra... Não queria Só tem ferro lá. Só tem ferro. E mato, né? Acho que lá eles fizeram o parquinho para os macaquinhos brincar lá. É verdade. E o que acontece? E o pastor, ô Valdir, você vai lá na igreja quinta? Eu falei, vou, pastor. Tem a campanha de você lá, eu vou lá apoiar. Eu não concordo muito com campanha não, mas vou estar lá em oração, né? Se a campanha for para libertar as pessoas, para proporcionar as pessoas virem até Cristo, eu tô dentro, vamos lá. Aí subi, rapaz, ele foi lá pro outro lado do monte, eu orando aqui, conversamos antes, de repente ele gritou lá do outro lado, Valdir, Deus me mostrou o teu coração, me mostrou. Eu tava decepcionado, cara, porque eu vi um pouquinho tempo que eu tinha, 3 anos na época, eu vi líderes se corrompendo, eu falei, poxa Deus, eu não saí do mundo para continuar fazendo as mesmas coisas. E o problema não era droga, o problema era a falta de caráter das pessoas. E aquilo tá mexendo comigo, eu não queria congregar em lugar nenhum, velho. Falei com Deus, falei, eu vou congregar. Eu já tava quase 1 ano indo pro monte, só no monte, aí o pastor chegou e falou, eu fiz uma oração dentro do meu coração em casa com Deus. Falei, se Deus te der as palavras que eu dei ele, porque, meu irmão, ninguém escutou, nem o diabo escutou, meu filho. Eu não falei, eu guardei, fechei o olho e falei, peguei minha Bíblia e subi pro monte. Ou Deus trouxe na boca do pastor Celso José da Silva, que tá dormindo no Senhor, aquilo que eu tinha falado com Deus. E eu tô lá tem 5 anos. Ali eu fui para lá, eu comecei a enxergar a Bíblia da forma que ela tem que ser enxergada. Eu casei, entendeu? Não com a mãe das minhas filhas, ainda bem que eu não era casado, senão não existe segundo casamento. Para quem casa 10 vezes, problema é de cada um, mas a Bíblia não fala de segundo casamento. Mesmo se você seja ímpio, você não deve se casar de novo, você deve lutar pela tua família. Então, eu não tinha casado e não ia dar certo, eu e a mãe das minhas filhas. Menos problema, tanto meu quanto dela. Né? Porque tem gente que gosta de falar assim, não tava com fulana é... Não, eu cometi falhas e ela cometeu falhas. Quando o relacionamento termina, a falha é dos dois lados. Não tem ninguém, não tem ninguém. Mesmo que for um negocinho, a pessoa vai falhar. Mas, quer dizer, falhamos. Aí casei, conheci a Verônica, casei, amo ela. E amo minhas filhas estão diretamente, a gente está sempre em contato, sempre podendo ajudar naquilo que eu posso. E hoje, cara, eu trabalho em prol do Evangelho. Hoje eu trabalho em prol do Evangelho. Hoje o meu estilo de vida é voltado para aquilo que a Escritura Sagrada me diz. Você tem um estudo, né? Também um grupo. Estudo bíblico. Na verdade, nós estudamos a Bíblia na igreja. Eu tenho um projeto chamado Projeto Aprendei-vos. E ele acontece na rádio Valente de Deus, na Rádio Web Valente de Deus. E qual que é para acesso? Zeno.fm/Rádio Valente de Deus. Zeno.fm/Rádio Valente de Deus. O D aí com letra maiúscula. E lá eu faço programação voltada para aprofundamento nos estudos. Porque se tratando de um programa de rádio, convém que você seja muito dinâmico, sem enxugar, né? Muito prático, vamos colocar assim, bem objetivo. Mas só que eu sou um cara que eu gosto de explanar as coisas, cara. Tipo assim... Eu gosto de pegar alguns temas aqui, se fosse o caso aqui, Valdir, você vai pregar lá para nós, você vai trazer um estudo bíblico para nós. Eu ia pegar o estudo bíblico, eu não tenho problema, assim, na verdade não, eu tenho problema com o tempo. Uhum. Então, eu tenho até que tentar me encaixar, eu não consigo, cara, pregar correndo, você tem 1 hora para pregar, aquilo ali já mexe comigo, você sabe por quê? Porque eu vou aprofundando.
Você gosta de explorar cada detalhe. Eu gosto de explorar cada detalhe. Que tá ali na Bíblia, né? E lá na rádio eu tenho essa oportunidade. Então, vamos supor, se eu pego um tema, por exemplo, santificação, eu fiz 8 programas sobre santificação. E olha que ainda faltou muita coisa para se falar. Nunca dá para falar tudo, essa é a grande verdade. Mas eu dividi o tema santificação em 8 partes. Uhum. Entendeu? Eu estava lá falando as doutrinas de Cristo, eu separei a doutrina da criação, a doutrina da queda, a doutrina da salvação, né? Soterologia, é um nome muito conhecido no meio acadêmico aí, todos. Aí a doutrina da santificação, e no meio paralelo a essas doutrinas tem essa do novo nascimento. Então eu exploro muito nesse programa de rádio, tema, por exemplo, tem um tema que eu gosto muito, é muito relevante para os dias de hoje, que é sobre o juízo de Deus. Por exemplo, a Constituição brasileira, ela tem o juízo para a nação brasileira. Uhum. Tem um juízo ali, meu irmão. Tem um juízo. Para aqueles que obedecem, são benefícios. Para aqueles que desobedecem, são malefícios. Tudo tem consequência. E foi predestinado para essas consequências algo. Então, a consequência da obediência, que é uma vida longa, uma vida boa, uma vida com felicidade. Não quer dizer que você não vai ter luta, mas você vai passar pela luta, você vai ser fortalecido se tratando de servo do Senhor, de servo de Deus, discípulo de Jesus Cristo. Se eu desobedeço a palavra de Deus, o que vai acontecer comigo? Eu vou sofrer os malefícios. Em Deuteronômio capítulo 28, do versículo 1 ao 14, fala de bênçãos pela obediência. Do versículo 15 ao 63, se não me falha a memória, 63 ou 60, entre 63 e 67 versículos restantes, fala o seguinte: as maldições pela desobediência. Mas por que tem mais maldição? Porque um abismo chama outro abismo. Quanto mais eu me envolvo com... É igual linha embolada. Já viu quando você vai soltar a pipa, você coloca a meia, de repente a linha sai da lata? Sim. Aí não tem jeito, já era aquela linha. Perdeu a linha. É muito assim, você consegue até desembolar ela, mas você vai ter que arrebentar, dar uns nozinhos. Já é. Assim é a vida do ser humano quando a gente tá só afundando a ficha, né? Como diz o linguajar dos jovens hoje, só afundando a ficha, né? E eu com 40 anos de idade, eu tive um novo nascimento e a cada dia eu sou transformado, lapidado para o trabalho, o serviço ao Senhor. Então o meu objetivo aqui é trazer pessoas para o reino de Deus, não é para mim. Eu não quero seguidores do Valdir, quero seguidores de Cristo. Se for para me seguir, meu irmão, vai eu ir pro buraco. Agora, o meu objetivo é trazer pessoas junto comigo que têm a fé de pregar Jesus Cristo. E nesse lance de pregar Jesus Cristo já traz juízo. A própria palavra de Deus fala, Jesus em Mateus 10 enviou os seus discípulos, os 12, e falou com eles, falou: vocês vão de casa em casa, não vão levar nada, nem água, nem nada, vão do jeito que vocês estão. Se as pessoas lhe derem de comer, vocês comem, se não der, vocês não vão comer nada. Não se preocupe de falar, porque o Espírito de meu Pai, que é o Espírito Santo, há de colocar a boca de vocês o que vocês têm que falar. Falou: quando vocês chegar lá, vocês for recebidos naquela casa, dê a paz, né? A shalom. A palavra shalom significa plenitude, quer dizer, paz. Paz é uma coisa... Paz hoje, um conceito de paz no mundo é ausência de guerra. O conceito de paz no reino de Deus é uma plenitude de felicidade, sem problemas, sem dor. Há de chegar esse momento, quer queira, quer não. Mesmo se um dia eu abandonar a fé, não é o meu objetivo, mas vai acontecer. Porque não é algo do Valdir para o mundo, é algo de Deus para o mundo. Você está entendendo? E quando você se depara uma pessoa, aí Jesus falou, vocês fechar a porta, vocês sacode, anda até a coisa da cidade, sacode a poeira do pé, que o juízo já chegou naquela coisa. Juízo condenatório, um juízo que vai trazer uma morte eterna. E a morte eterna simboliza sofrimento eterno. Porque se fosse só morrer, há quem creia que a morte é simplesmente deixar de existir. Mas eu não creio que a Bíblia vai falar de um sofrimento eterno, porque se tem uma felicidade eterna,
provavelmente tem um sofrimento eterno. Se existe um bem e benefício para o bem, existe um mal e existe um malefício para o mal. Vocês estão me entendendo? Então são coisas que está dentro também do juízo de Deus que as pessoas têm dificuldade de entender. Por quê? Por exemplo, estou cursando filosofia. Cara, é muita coisa contraditória que se diz a palavra. Não estou aqui desmerecendo a filosofia, gosto muito, tá? Estou aprendendo muito. Mas o que acontece? Eu tenho a base para mim. Aquilo que contraria a constituição da minha vida, eu retenho o que é bom. Nós temos que ser assim. Jesus falou, ouça todo mundo, retenha o que é bom, um filtro. É claro que talvez uma coisa que é bom para mim não é bom para você. Então, por isso que tudo que eu faço na minha vida eu recorro à Escritura, à Bíblia Sagrada. Eu chego, Valdir, você tá... Valdir, poxa, eu tô com um problema de casamento. Eu vou lá na Bíblia, fala sobre como você tem um bom casamento. Valdir, eu tô com um problema de prostituição, porque as pessoas acham que prostituição é aquelas pessoas que vendem o seu corpo para fazer sexo por dinheiro. Não, prostituição é sexo fora do casamento, é chamada, a Bíblia fala de sexo ilícito. E com a pessoa casada é adultério. A Bíblia fala, te mostra o problema, as consequências dele e também te mostra também a solução para você sair dele. O problema maior da humanidade hoje é que a humanidade, ela nega o Criador de tudo. Por mais que cientista briga a teoria de Big Bang, meu irmão, vou ser bem sincero para vocês. Eu acho muito pequeno a teoria do Big Bang, que explode tudo e do nada fica tudo certo. Cara, o mundo é muito perfeito, cara. Como é que esses astros estão? O corpo nosso também é muito perfeito. Não é só a gravidade, velho. Não tem como ser. Eu acho que é um pensamento muito pequeno. Eu já pensei assim. E na época que eu era militante, eu quase neguei a existência de Deus. Quase, meu irmão, neguei a existência de Deus. E eu falo, não, é muito pequeno. Eu já tinha esse pensamento na minha mente. Não, mas é muito pequeno. Como é que o corpo humano funciona? Como é que o dente nasce? Pergunta o cientista. Ele vai te dar N coisas e não vai chegar. Como é que o sangue está no corpo, meu irmão? Se você tirar o sangue, vamos supor, você pode ver, você cai e machuca ali, tem um sangramento que não estancou. Meu irmão, se o sangue não estancar, você perdeu o sangue, acabou, velho. Morreu, o sangue para o coração vai batendo. Ele não tem o que bombear, ele não vai ter mais o que bombear, ele vai parar. Depois tem como você colocar sangue na pessoa, a pessoa voltar, não já era, o coração parou, a bomba parou. Cara, você acha que um simples processo de evolução ia fazer uma coisa dessa? Na minha opinião, não. Respeito quem crê no evolucionismo, mas não é algo que eu creio. Eu creio nisso aqui, ó. Eu tive um novo nascimento. Eu nasci de novo. Na verdade, eu vivo isso todos os dias. Eu cometo falhas, irmão. Talvez uma hora você pode precisar de mim, eu não posso te ajudar. É uma falha. Não que eu queira não te ajudar, mas eu não pude te ajudar. Já cometi uma falha. Entendeu? Você imagina uma pessoa chega aqui perto de mim, fala assim, ô Valdir, eu tô precisando de um alimento. Aí meu irmão, eu tenho que trabalhar, cara, eu tô atrasado, eu não vou dar atenção. É uma falha, velho. Eu já tô atrasado mesmo. Eu não posso tirar um dinheiro do bolso ali, pagar um lanche, pagar um almoço. Dinheiro eu não dou. Não dou mesmo, que você vai ajudar a pessoa a fundar a ficha no crack. Mas na semana passada aconteceu uma coisa que você acabou de falar. Acabou de falar, comigo. Conta aí, Igor. Não, você pode contar. O Igor pode contar, ele viu. Ele tava de fora. Não, foi exatamente isso. A gente saiu daqui do podcast, a gente foi... a gente sentou rapidinho tomar um café pra conversar sobre o planejamento daqui e tudo mais. Uhum. E quando a gente tava lá, veio uma senhora e ela tava com pressão baixa e tudo mais e pediu pra ele que pagasse qualquer coisa pra ele comer. E foi a mesma coisa. Né? Então, assim, foi lá, ele parou pra comer. Aí, assim, eu, depois disso que ele deu pra ela o negócio, eu falei assim, cara, olha só como que é as coisas. Às vezes,
como que a gente imagina Deus chegando na sua vida? Assim, se fosse manifestar, assim, você imagina você tá andando na rua, aí vem uma luz no meio da rua e, oh, Deus! Só que às vezes